Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, contando com a presença do jornalista e escritor Marcos Almaty aqui nos Estados Unidos, e no Brasil, o nosso empreendedor e economista Cornélio Diniz. Hoje nós temos um convidado muito especial conosco aqui no nosso Opinion Live, que é o Dr. Adelino de Melo Freire Júnior. Espero que o Dr. Adelino possa esclarecer, ajudar a todos nós a entender um pouco mais dessa infecção, desse vírus. E vou passar para o Dr. Cornélio Diniz, nosso querido empresário e economista, para fazer a apresentação do nosso convidado. Olá, Jay, olá, Marcos. Hoje, uma live ultra especial de informações que estamos necessitando realmente. E temos aqui um convidado ultra especial, inclusive extremamente requisitado por diversas emissoras de TV para apresentar o que está acontecendo. Um médico infectologista com MBA em gestão de saúde, diretor científico e coordenador do Serviço de Controle de Infecções do Hospital Felício Roxo, referência em Minas Gerais, sócio-diretor da Tarek de Medicina de Precisão, doutor Adelino de Melo Freire Júnior. E já iniciando o bate-bola, doutor Adelino, no início do ano, por volta de fevereiro, março, nós tivemos as indicações sobre o coronavírus, que ele não sobreviveria em altas temperaturas, que animais poderiam pegar o vírus, que pessoas obesas ou com comorbidades teriam condições mais ideais a vierem a falecer, e diversas outras informações cruzadas, verdadeiras ou não. O que nós aprendemos com essas informações e para onde estamos caminhando em relação a esse vírus? Bem, primeiro gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos vocês, a audiência. É um prazer falar para esse grupo, para esse público internacional também. E posso dizer que esse ano foi um ano realmente tumultuado e acelerado para os infectologistas, sem dúvida. E com relação à pergunta, eu acho que uma das coisas, surgiu uma nova palavra esse ano que a gente não conhecia, não tinha ciência, que era a famosa infodemia, que é uma epidemia de informação. Nós nunca tivemos tanta publicação científica sobre um determinado tema em tão curto espaço de tempo quanto foi quanto a Covid. É da ordem de milhares de artigos publicados nesse período, algo que a gente nunca tinha experimentado tanta informação ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, como é um assunto tão relevante, desperta tanto interesse, claro, porque mudou a rotina e a realidade das pessoas do mundo inteiro, ela se tornou algo que todo mundo quer saber, quer conversar, quer especular, quer adivinhar, de certa forma, o que vai acontecer. E com isso a gente foi se deparando com várias e várias notícias que vêm e vão, informações que têm algum respaldo na realidade, na ciência, outras que não têm respaldo nenhum, e mudanças de verdades. Na ciência, as verdades na ciência são transitórias. Então, isso é algo que quem lida com esse tipo de informação está acostumado ou pelo menos deveria estar acostumado a saber que não existem verdades absolutas. Nesse período, eu vou trazer aqui um exemplo muito claro de uma mudança de discurso que eu e o mundo tivemos que adotar. Eu falei em público mais de uma vez, entre março e abril, que as máscaras não precisavam ser usadas na comunidade. As orientações da OMS eram contra o uso da máscara na comunidade, as orientações do CDC eram contra o uso da máscara na comunidade, e as orientações do Ministério da Saúde do Brasil da mesma forma. A gente não tinha evidência científica de que a máscara trazia algum benefício. E existia o medo de que o uso da máscara diminuísse os cuidados necessários para evitar a propagação de vírus respiratórios. Ou seja, você usava a máscara e diminuía o rigor na higiene das mãos,
tocava na máscara o tempo inteiro e que isso poderia favorecer a transmissão desse tipo de doença. Isso caiu por terra e hoje é mais do que evidente, a gente já tem evidência científica clara mostrando que o uso da máscara na comunidade altera sim a propagação da doença, diminui o risco de transmissão com uma série de repercussões. Então, esse tipo de dinâmica, aí a questão do clima, a gente achava que no Brasil, né, nós fomos poupados na fase inicial da doença, da disseminação, que não ia chegar aqui. Nossa primeira cidade mais afetada foi Manaus. Quente, úmido, e a doença chegou lá. Da mesma forma, a expectativa de que acometesse mais as pessoas com sobrepeso, com doenças metabólicas, se confirmou. A gente tem, e isso se confirmou, como as pessoas que têm sobrepeso têm um fator de risco elevado para adoecimento com gravidade. Então, a gente tem que ser humilde na ciência para entender que a construção desse conhecimento é dinâmico, é com o tempo, e não há dúvida do enorme aprendizado que nós estamos tendo ao longo desse ano. Doutor Adelino, primeiramente, muito obrigado por participar aqui do nossa Opinion Live. Muito obrigado de verdade. O senhor já tocou um pouco na minha primeira pergunta, que é com relação às máscaras, né? No início, tinha aquela coisa, como o senhor mesmo falou, que o senhor disse não usar, e agora virou o padrão. Todo mundo tem que usar. Deixa eu falar um aspecto pessoal. Primeiro, eu vejo pessoas aqui em Miami dirigindo com janelas fechadas, sozinhas dentro do carro, de máscara. Eu acho isso uma coisa sem absurda. Sentido. Sem sentido, mas eu gostaria que o senhor falasse. Outra coisa, as academias aqui reabriram, mas obrigam a pessoa a usar a máscara, mesmo não só para entrar na academia, e mesmo com distanciamento, por exemplo, você tem uma esteira, pula duas e tem uma outra pessoa na quarta esteira, no caso. Mesmo assim, você tem que usar a máscara. Eu fui uma vez e quase desmaiei e nunca mais voltei, porque para mim foi prejudicial, como eu acho prejudicial para mim continuar usando por muito tempo a máscara. Eu me sinto mal. Hoje eu tive de ir, eu estou trabalhando remotamente de casa há muito tempo, mas hoje, por acaso, eu tive de ir ao Comando Som onde eu trabalho. E lá você tem que ficar de máscara o tempo todo e eu não me senti bem. E eu já vi vários vídeos na internet que mandam por WhatsApp, outros grupos, de médicos conceituados dizendo que é maléfico o uso das máscaras durante um período continuado pelo CO2 que você acaba inalando de você mesmo. Então, desculpe aí essa introdução enorme, mas eu queria só dar um preâmbulo para você poder explicar bem essa questão das máscaras, por favor. Ótimo, Marcos. Bem, a máscara, ela, qual que é o papel da máscara nesse cenário? Primeiro, claro, a máscara no uso da comunidade é interessante, porque quando a gente usa máscara, a gente tem a percepção de que nós estamos nos protegendo, que o papel da máscara, quando a gente a usa, é impedir que nós tenhamos contato com o vírus. Mas, na verdade, não é bem isso. A máscara funciona como um anteparo, como uma primeira barreira para diminuir a contaminação do ambiente caso eu esteja infectado. O uso da máscara nesse cenário da comunidade, essa máscara comum, a máscara de tecido que a gente usa no dia a dia, o papel dela, então, a gente usa assumindo a possibilidade de eu estar infectado, mas ainda sem sintomas. Quando eu tenho infecção pelo coronavírus, eu dissemino o vírus no ambiente e para as outras pessoas quando eu falo, quando eu tusso, quando eu espirro, quando eu canto, ou mesmo quando eu respiro. E
essas gotículas que saem com o vírus, elas podem contaminar as pessoas que estão próximas a mim e elas vão se depositar no ambiente ao meu redor e podem trazer contaminação para outras pessoas que tocam ali e trazem a mão ao nariz, olhos e boca. A máscara tem muito mais esse papel de limitar, de diminuir essa carga que cai no ambiente do que propriamente me proteger da contaminação por outras pessoas. É claro que ela diminui o risco de contaminação também, mas a lógica é inversa, ainda que quando a gente usa, a gente acha que a gente é uma proteção só para mim. Então, esse é um primeiro ponto. A gente vê, né, inclusive aqui em Belo Horizonte, disseminou aí agora nessa última semana um colega médico respeitado aqui, falando, dando atestado, ele criou um modelo de atestado justificando por lei que as pessoas não precisam usar máscara, deu uma repercussão danada aqui. Não tem nenhum estudo científico de qualidade que mostre efeitos maléficos do uso da máscara. No ambiente de saúde, a gente está habituado a usar máscara há muitos anos, máscaras muito mais, com trama muito mais fechada, e aí sim que ela tenha o objetivo de proteção individual, né, como equipamento de proteção individual, um EPI. Essas máscaras, como a máscara N95, ela é muito mais apertada, muito mais tensa no rosto, dá um desconforto enorme. Eu fico com ela boa parte do meu dia, não gosto de ficar com a máscara, me sinto desconfortável, no final do dia eu estou esgotado de usá-la, mas eu sei que é necessário, eu estou num ambiente com risco maior de transmissão. Tem algumas considerações novas, muito interessantes com relação ao uso da máscara na comunidade, que trazem, que levantam uma possibilidade muito interessante. Alguns estudos, isso saiu como um editorial do New England Journal, né, um jornal americano, um dos mais famosos que existe. Os países que usam máscara na comunidade, e depois que os Estados Unidos, que o Brasil, enfim, que a gente começou a adotar máscara também de uma forma mais frequente no Ocidente, houve uma mudança do perfil de pacientes assintomáticos positivos, né, positivos assintomáticos e com sintomas leves, trazendo uma perspectiva interessante, porque a gente também já descobriu ao longo desse ano que a carga viral que eu me contamino, a quantidade de vírus que a pessoa é infectada naquele momento inicial, ela tem reflexo em gravidade de doença. Então, quando eu me exponho a uma carga viral grande no momento em que eu sou infectado, isso não parece óbvio, mas não é, fazer essa correlação e fazer com que a carga de vírus que se é exposto no início ter essa correlação com gravidade não é exatamente, né, não é linear essa relação, mas o que se mostrou é que parece ter essa relação sim, e o uso da máscara trazendo impacto em gravidade de doença. Então, sugerindo que o uso da máscara reduz gravidade de doença nas pessoas que se infectam. Ou seja, essa barreira que não impede absolutamente, que não traz uma barreira, não é uma proteção de 100%, talvez tenha impacto em gravidade, redução de gravidade de doença, o que é super interessante. Tem alguns trabalhos muito interessantes com o uso universal de máscara. Em Boston, o conjunto de hospitais de Harvard, eles adotaram o uso universal de máscara em meados de abril e maio, e o declínio de pessoas que se infectaram dentro do hospital foi muito importante. Primeiro eles adotaram, e eles têm isso bem marcado, está publicado, né? Eles primeiro adotaram o uso de máscara só nos funcionários e depois de algumas semanas em todo mundo, inclusive pacientes e acompanhantes. E com isso eles conseguiram controlar de forma muito importante, a disseminação do vírus entre os funcionários da instituição e entre a transmissão entre pacientes. Então, o Congresso Americano de Infectologia aconteceu na semana passada, que chama ID Week. Ele seria na Filadélfia, mas ele foi virtual. Eu pude acompanhar o congresso e foi muito interessante como que esse conceito
que é chamado de universal masking, né? Usar a máscara para todo mundo, sempre que possível, no convívio, né? No convívio coletivo. É claro que não faz sentido usar máscara dentro do carro fechado sozinho. Não há sentido. Ou dentro do seu convívio dentro de casa, só com as pessoas que você convive, não faz sentido usar máscara ali se não tem ninguém doente, se vocês estão, de certa forma, em quarentena junto. Mas o convívio, principalmente em ambientes fechados, o uso da máscara traz, sim, um impacto que está colocado como muito importante mundo afora. E nesse congresso, que é o congresso mais importante do mundo na infectologia, esse conceito ficou muito bem sedimentado, assim, muito falado várias vezes. Então, infelizmente, até que a gente tenha uma solução definitiva, o uso da máscara ainda vai ficar aí por um tempo na nossa rotina. Ô, doutor, mas eu queria esclarecer algo, então. Se o uso da máscara funciona tanto, é tão importante, por que o distanciamento de 2 metros? Por que eu, malhando na academia, na minha frente tem uma parede, a outra pessoa está a mais de 2 metros de mim, à minha direita, à minha esquerda não tem ninguém. Por que ainda assim eu tenho que usar a máscara? Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu gostaria de esclarecer algo, porque eu sou do Rio de Janeiro, o Jay também, e nós cariocas chamamos de comunidade, né, uma palavra relativamente nova para usar, para substituir o uso de favela. O senhor está usando comunidade como em público, é isso? Só queria esclarecer isso. É isso mesmo. Bem, a sua pergunta é ótima sobre o distanciamento. Na verdade, a máscara, quando eu digo comunidade, é na comunidade, em público, no convívio coletivo. Essas ações de prevenção, elas se somam. Elas não são exclusivas e elas se somam de fato, né? Assim, a máscara é mais uma ação, assim como a higiene das mãos e o distanciamento. Tem estudos muito interessantes, eu tive a oportunidade de ler um essa semana sobre transmissão, foi feito aí nos Estados Unidos, um estudo super rigoroso com relação à transmissão dentro de aeronaves. Então, fizeram simulações, analisando assim, com rigor de tecnologia para avaliar quanto que a máscara barrava da dispersão ali de gotículas, de aerosol, de ar contaminado com partículas, com vírus ao redor das pessoas e possibilitando mensurar o quanto que isso impacta. Então, a máscara não protege 100%, nem no avião, nem na academia. Ela permite alguma saída, ela diminui o alcance dessas partículas, mas ela não zera. Então, o distanciamento continua como uma medida associada para diminuição de risco. Tem um ponto que hoje, talvez a grande polêmica ainda no que diz respeito à transmissão, seja, inclusive, muito pela questão do CDC, é a questão de assumir ou não a transmissão por aerosol. Não sei se vocês chegaram a ler isso em algum momento. Sim. Ainda é uma... Então, assim, a questão do aerosol, o que muda? Quando aerosol são partículas menores do que essas gotículas que a gente solta quando a gente fala, e tosse, espirra e canta. O aerosol, ele, por ser uma partícula muito pequena, ele fica em suspensão no ar. Ele não se deposita imediatamente. Então, ele vai continuar, esse aerosol, essa microgotícula, ela vai continuar flutuando naquele ambiente por algum tempo, pode demorar horas. E ele tem um alcance muito maior do que esses 2 metros das gotículas. Então, isso traz aí uma outra dinâmica para a possibilidade de disseminação, inclusive para essas medidas de precaução no ambiente fechado, como uma academia, ou no hospital, ou, enfim, ou numa aeronave. Isso não está claro ainda. A gente sabe que a emissão do aerossol pode conter o vírus. O quanto isso impacta na transmissão, tanto na comunidade quanto em ambientes fechados, ainda não está, de certa forma, definido. E a gente sabe também que a gente não emite tanto aerossol quanto gotículas. Se a gente emite aerossol, são em situações muito eventuais, como assim, uma salva de tosses, né? Eu disparo a tossir.
é possível que ali eu libere alguma carga de aerosol no ambiente. Eu estou fazendo uma atividade física extenuante, estou correndo a minha máxima potência. É possível que ali, naquela respiração ofegante, eu também libere alguma carga de aerossol. Então, o que fica de orientação mais geral para um ambiente fechado, como uma academia, que é um ponto crucial, né? Todo mundo, a gente quer voltar, de certa forma, a alguma normalidade. O impacto psíquico da pandemia, dessa limitação que nos foi imposta, é enorme. Então, assim, como que a gente pode voltar a uma atividade numa academia que seja segura? Um dos principais pontos é a ventilação natural. Tentar ter ventilação natural, uma renovação de ar naquele ambiente. E isso traz impacto em redução de risco. Então, janelas abertas, o ar-condicionado pode estar ligado, mas é interessante que exista uma renovação natural de ar. E, sem dúvida, o distanciamento ajuda, mas ele sozinho, sem a máscara em ambiente fechado, ele não é suficiente. Estamos tendo aqui uma aula, doutor Adelino de Melo Freire Júnior. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco, aqui no nosso Opinion Live. Eu queria pegar um gancho nessa mesmo segmento, a partir de precaução. A higiene pessoal, que todos nós sabemos, inclusive essa pandemia ajudou muito as pessoas a aprenderem a lavar as mãos, coisa que era uma coisa quase que não muito corriqueira no dia a dia, 3, 4, 5, 10 vezes por dia, ninguém fazia isso. E também, evidentemente, o uso de máscara, o senhor acabou de falar, aqui nos Estados Unidos, as autoridades da parte médica informam que se o americano usar as máscaras como deve ser usado, eu acho que até o final do ano, 95 mil pessoas não morreriam em função dessa transmissão, em termos até do aerosol que o senhor falou. Então, na área de higiene, nós sabemos que temos que lavar as mãos, o Marcos falou em relação a manter a distância, eu estou falando sobre máscara. Mas o que mais pode ser feito para que a dona de casa, o chefe do escritório, a criança, a professora pode fazer para proteger não só a ela, mas os seus amigos e quem estiver perto deles mesmos? Jay, essa questão da higiene das mãos, para mim, é um tema ainda mais importante, que eu trabalho com controle de infecção hospitalar, né, no meu dia a dia já há alguns anos. Então, todos nós que trabalhamos com controle de infecção hospitalar, e isso não é uma peculiaridade do Brasil, é no mundo inteiro, um dos grandes desafios do controle de infecção hospitalar é fazer as pessoas lavarem as mãos dentro do ambiente hospitalar, que parece ser um motivo de surpresa para o leigo, né, que fala, mas é isso mesmo? As pessoas não lavam a mão nem no ambiente hospitalar? Por incrível que pareça, nem no ambiente hospitalar as pessoas lavam tanto quanto poderiam e quanto deveriam lavar as mãos, higienizar as mãos. A higienização das mãos frequente é importante para a redução desse risco. A gente vale lembrar, eu costumo reforçar isso, o seguinte, eu posso tocar onde eu quiser com relação ao risco do coronavírus. Eu posso tocar numa maçaneta, num corrimão do shopping, isso não é um problema, porque o vírus não infecta pela minha pele. Mas eu preciso higienizar as mãos sempre e logo na sequência de tocar num local de toque comum de outras pessoas, porque ali eu estou eliminando o vírus, tanto com álcool gel, soluções à base de álcool, quanto com água e sabão, é suficiente para eliminar o vírus. Então, isso ajuda nesse sentido. Uma coisa que ajuda muito no controle da transmissão do vírus é que as pessoas também tenham consciência no sentido de que quem está doente ou com sintomas, que os sintomas podem às vezes ser muito leves, sutis, parece um quadro, a rinite, eu dormi de janela aberta ou com ar-condicionado ligado, hoje meu nariz está um pouco entupido, escorrendo, isso não é nada, eu já tive isso antes. E muitas vezes os sintomas são esses. Foram dezenas de casos de pessoas conhecidas, colegas, pacientes, que a gente vai manejar nesse sentido. Mas eu achei que não era nada, e quando você vai ver,
positivo para o corona. E muitas vezes essas pessoas estão circulando, estão trabalhando, mesmo em ambientes hospitalares, com o retorno das escolas. Um ponto que a gente reforça muito, a gente ainda não teve o retorno das escolas aqui em Belo Horizonte, pelo menos, mas um ponto que será crucial nessa história é que as crianças doentes não vão para a escola, não podem ir. Aqui no hospital, onde eu trabalho, é um movimento de conscientização para que as pessoas, olha, você tem sintoma, mesmo que seja leve, fique em casa, espera, testa, vamos testar, o teste está disponível, sai de um dia para o outro. Se for negativo, se estiver bem, volta para o trabalho. Mas não há necessidade de expor a comunidade hospitalar, a comunidade da escola, do ambiente do trabalho, ao risco de transmissão, se há dúvida. É muito nesse sentido. Outras medidas, como higienizar sacola, compra, isso não tem muita evidência de que isso tem impacto. Todo mundo adotou esse tipo de coisa, mas ainda sem muita confirmação científica. Talvez esse ambiente higienizado assim de uma forma aleatória não tenha tanto impacto assim. A ciência ainda há que mostrar que isso faz sentido. Eu queria só informar algumas coisas que a gente tem escutado aqui, doutor Adelino. A garganta, gargarejo, aquele chamado mouthwash, para poder limpar a garganta, normalmente dizem que aí fica realmente alguma secreção. E algumas pessoas, alguns médicos, inclusive, estão dizendo que você pega também pelo canal lacrimal, que é importante. Por isso tem aquele face shield, aquela proteção acrílica que as pessoas usam com uma borrachinha em cima para não entrar dentro do próprio olho. Inclusive um médico muito famoso aqui nos Estados Unidos, numa viagem de avião, ele falou que foi de máscara, mas como não tinha ido de óculos, quase morreu. Passou aí uns 30 dias internado. E eu tenho visto também aqui nos Estados Unidos famílias todas que se isolam, evidentemente, mas um vai no supermercado ou vai em algum lugar e vem contaminado sem saber, e todo mundo pega, até mesmo lavando as mãos, mas o ar, como o senhor falou, está no ar isso aí, né? O olho definitivamente funciona como uma porta de infecção. Não é tão importante quanto nariz e boca, mas ele funciona. Isso também já temos evidência nesse sentido. O fator de risco mais importante para a transmissão, hoje, né, dentre os que a gente coloca de convívio, é ter alguém dentro de casa com a doença. Então, ter alguém dentro de casa com a doença é um fator importante, ainda que a gente também conheça, é possível impedir a transmissão dentro de casa. Eu conheço dezenas de casos também de familiares que um pegou e conseguiu conviver dentro de casa, manter os outros livres de adoecimento. Então, com medidas de cuidado, né? Separação de ambiente, uso da máscara, higienização das mãos, ambientes ventilados, isso é possível, mas o fator mais importante é o convívio domiciliar, é o que tem mais impacto. Doutor Adelino, poxa, que espetáculo de explicação para a gente se precaver, para a gente se proteger, mas tem um determinado assunto que não sai da minha cabeça. São cientistas falando sobre o mistério do continente africano. Como assim? Por que baixos índices de contaminação do coronavírus no continente africano? Bem, essa é uma pergunta muito boa também, porque, na verdade, a gente se depara com uma situação muito peculiar no continente africano, que é a falta de recursos. Eu falei sobre corona e dei uma olhada mais específica dos dados mundiais ainda nessa semana, e é surpreendente como na África a gente não tem dado. Na verdade, não é que não tem transmissão, não é que não tem doença, a gente não tem dado. Isso, essa subnotificação, a gente já conhece ela de longa data de outras doenças. Em países que têm um pouco mais de qualidade de registro, como a África do Sul, a gente sabe que não é tão pouco assim. Eles tiveram grandes
acometimento nas grandes cidades, como Cape Town, como a Cidade do Cabo, como Joanesburgo. Então, tiveram que fazer lockdown em alguns cenários, tiveram que tomar medidas de controle. Agora, quando a gente fala da África subsaariana, exceto a África do Sul, é tudo muito, muito precário. Então, a condição... Vou te falar sobre Moçambique, que eu já tive, né, a oportunidade de viajar, de conhecer. Recentemente, avaliei um grupo da Vale que iam voltar a trabalhar em Moçambique. E é um país que continua, é um país grande, bem, né, tem bastante gente lá, tem muita gente do mundo inteiro, e é um país que não tem um CTI, não tem um ventilador mecânico para dar suporte a pessoas com insuficiência respiratória, quer seja de Covid, quer seja de outra coisa. Então, a qualidade do registro nesses países, e mesmo a capacidade diagnóstica, é muito precária. Então, eu acho que isso é talvez o principal motivo dessa ausência de casos na África. Não é porque eles não existem, é que eles não aparecem. Mas, doutor, não tem nada a ver, então, com o fato deles tomarem ivermectina contra outras doenças que não têm a ver com a Covid, por isso eles estão protegidos, entre aspas, da Covid? Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um amigo muito querido, não vou dar o nome dele, mas a esposa pegou a Covid, a mãe dela que vive com eles pegou a Covid, e ele, que tomava a ivermectina preventivamente, não pegou até hoje, vivendo com eles. Então, o senhor acha que a ivermectina não tem nada a ver com isso na África? Não, não tem, definitivamente. Infelizmente, né, uma droga muito acessível, barata, de fácil uso, perfil de efeito colateral muito tranquilo, né, muito raro ter efeito colateral com a ivermectina. Infelizmente, não tem assim, os estudos que sugeriam que a ivermectina pudesse ter algum impacto. São estudos experimentais em células de rins de camundongo, mostrando que ela tem efeito antiviral naquele cenário. Não é a primeira vez que a gente mostra que a ivermectina tem efeito antiviral. Ela já foi estudada para outras doenças como febre amarela, como dengue, zika, chikungunya, sempre sem impacto relevante clínico. A dose necessária para a ivermectina fazer efeito, para esse efeito antiviral in vitro, ela seria uma dose mais de 30 vezes maior do que a dose que a gente usa em humanos. E os estudos tem estudos, né, tentando avaliar o impacto da ivermectina que não trouxeram nenhuma relevância. A África usa, né, assim, é muito comum em países da África o uso anual da ivermectina, não é semanal nem mensal, mas é anual, para impedir uma doença que chama filariose, que é aquela da elefantíase. Então, é uma ação da OMS, que aí você dá ela uma vez por ano para todo mundo, e aí você assume que você está tratando todo mundo contra essa doença que é transmitida por mosquito, que tem lá, e que ela é difícil de fazer o diagnóstico. Então, infelizmente, e não é só o seu amigo, aqui no hospital vários médicos usaram, na família vários usaram, meus amigos vários usaram, ninguém me perguntou, a minha resposta é sempre a mesma: olha, você não vai ter verme, tá tudo tratado, carrapato, sarna, tá tudo resolvido. Mas para o Covid, continuo usando a máscara, higienizando a mão, porque eu não consigo garantir que a ivermectina vai proteger. Ô, doutor, continuando então falando de população de baixa renda, já que a gente acabou de falar da África, eu me lembro que no início, principalmente no Rio de Janeiro, se falava, nossa, quando isso chegar nas comunidades, agora voltando a falar em comunidades só que relativo às favelas, né, do Rio de Janeiro, que quando chegasse ia ser assim um efeito dominó, muita gente ia morrer nas periferias de São Paulo, de Salvador, enfim, das cidades grandes que têm favelas, e isso não aconteceu. Por quê? É uma boa pergunta e assim, eu não consigo te falar que não aconteceu. Vamos trazer São Paulo
para a história, assim. E o próprio Rio. A doença chegou no Brasil pela classe alta, né? A classe que estava viajando para a Europa, quando a doença estava na Itália, principalmente, e França. Então, ela chegou, em Belo Horizonte foi do mesmo jeito. Ela chegou aqui nos bairros nobres, e ali foram os primeiros casos, os primeiros eventos espalhadores, né, em que você tinha ali um jantar em que 20 pessoas pegaram, e são empresários bem-sucedidos, pessoas de alta classe e renda. Depois disso, quando começou a ir para a periferia, e esse fenômeno aí ficou muito claro em São Paulo, aí a gente começou a ter aumento do número de casos e aumento do número de mortes. Então, em São Paulo, Belo Horizonte também a gente tem isso, a disseminação na região periférica da cidade foi mais importante. No Rio, mas de fato, eu esperava que nós tivéssemos um volume muito maior de doentes. Assim, eu imaginava que nós teríamos assim, uma mortandade, um excesso de casos muito maior do que a gente viu. Eu não consigo explicar, não sei te dizer exatamente por quê, mas não foi exatamente dessa forma. Não sei se as medidas... A gente sabe que as medidas não são tomadas da mesma maneira, e a gente precisa entender por que não temos tanto caso, se de fato nós não temos tanto caso, se esses casos passam subnotificados, não são notificados, as pessoas não procuram assistência, tem casos leves, mas o que a gente vê nesse momento, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é que nas comunidades favelas, e o que a gente escuta e convive, sabe, é que as pessoas se cuidam muito menos do que a classe média que está aí preocupada, em quarentena, gente que está fechado há centenas de dias, não sai de casa desde março. As pessoas não estão tão preocupadas assim. Nós passamos por uma fase difícil de excesso de casos, a gente não teve não ultrapassamos a nossa capacidade de atender na região metropolitana de Belo Horizonte, e estamos num cenário um pouco melhor nesse momento. Mas eu não consigo te explicar por que não foi tão excesso quanto a gente esperava, e espero que a ciência consiga trazer por quê. E outra coisa, uma coisa que eu imagino é que eles não tomam ivermectina preventivamente. Com todo respeito, se nem a polícia consegue entrar na favela do Rio, um coronavírus vai entrar, aí é brincadeira, né? Eu tenho um colega médico aqui no hospital, ele vira e mexe, vem aqui na diretoria e o Rio de Janeiro, me explica os dados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sambando na nossa cara. Se não dá, o pessoal está lá todo vai lá no Leblon tomar chopp, ninguém pega coronavírus. Não é bem assim, tá? Voltou a ter caso lá, está aumentando. Mas ele vira e mexe, vem aqui me provocar, fala, o Rio de Janeiro é que dá as cartas e eu vou seguir a regra do Rio. Doutor Adelino, eu acho que seu amigo não é bem assim, né? Segundo informações, nós estamos acima de 95% de ocupação das UTIs no Rio na semana passada. A coisa está muito séria, as pessoas não estão percebendo, e a imprensa brasileira, o que realmente a nossa, aqui do nosso opinion, realmente impressiona muito, que a imprensa não está falando. E tem gente morrendo todo dia. Mas são só 500. Gente, são 500 vidas morrendo. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, e segundo noticiários especialistas, né, o Brasil está um pouquinho atrás, ou estava um pouquinho atrás dos Estados Unidos em relação à contaminação, embora o gráfico que nós estamos mostrando aqui na tela para vocês, ele mostra que a América em geral, a Europa em geral e a Ásia em geral, todos os países estão num crescente no mês de outubro, que é uma coisa absolutamente assim estranha. Nos Estados Unidos, doutor Adelino, nas últimas 4 semanas, dos 50 estados, 46 tiveram aumento de 25% a 40% de contágio por semana. Então, a pergunta que eu pergunto para o senhor é o seguinte: esse índice de contágio, que não para de aumentar, tem alguma expectativa de quando essa curva vai começar a descer? Olha, a gente tem visto essa recrudescência, esse aumento de casos na Europa e nos Estados Unidos
Bem, nos Estados Unidos não dá nem para dizer que é uma segunda ou uma terceira onda. O que tem acontecido aí é muito a ocorrência em focos, digamos assim, que vão migrando de um estado para o outro, um pouco diferente do que a gente tem visto na Europa. Na Europa, né, hoje, né, os dados dessa semana, né, nós tivemos aí esse decreto de lockdown parcial na França, na Itália, a Alemanha anunciou hoje novamente medidas de restrição. Eles estão vendo um aumento de casos importante e não só o número de casos de transmissão, mas o número de mortes. Isso, para mim, chama muita atenção, porque eles, mostrando um pouco da gravidade da doença, né? Acho que traz a gente de novo para a realidade, assim, que não é uma gripe, não é uma gripe qualquer, é uma doença que tem uma taxa de mortalidade mais importante. Quando a gente fala que a Europa, né, quando eles foram atingidos em março, era tudo ainda muito empírico. A gente não sabia, a gente aprendeu de fato muita coisa nesses meses. A gente pôde aprender com os outros, com os erros dos outros. Nós do Brasil tivemos oportunidade, né, fomos poupados nessa fase inicial. Então, assim, houve um atraso da chegada aqui, a gente pôde, e isso, com esse mundo de informação sendo publicada, isso faz a diferença. Mas me chama a atenção na Europa agora, né, 6 meses depois da primeira onda que eles tiveram, o número de mortes aumentando, taxa de mortalidade relevante, ou seja, mesmo com a gente tendo aprendido a manejar melhor esses casos dentro do hospital, eles continuam morrendo. Então não é uma coisa assim preocupante. No Brasil, a gente está atrás, né, nesses timings, né, de transmissão. Eu não sei, a gente nem pode dizer que a gente saiu de uma primeira onda. A gente teve um primeiro e também aqui no Brasil foram, como nos Estados Unidos, né, países muito grandes com cenários distintos nos estados. A gente teve momentos diferentes em cada estado. Então, aqui em Minas, nós tivemos a sorte de ser poupados aí pelo menos 3 ou 4 semanas com relação a São Paulo, ao Rio, e ainda mais em relação ao Nordeste e Norte. Então, a nossa onda aqui, ela só aconteceu em julho. O nosso aumento de casos, de fato, nossa sobrecarga nos hospitais, CTIs lotados e tal, só veio acontecer em julho. Passamos por isso e agora estamos tendo uma queda, flexibilizando de novo, abrindo comércio, abrindo restaurantes, abrimos museus na semana passada. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que a gente tem que ir tateando o quanto que a gente pode abrir de acordo com o que a gente consegue absorver no nosso sistema de saúde. As medidas de fechamento são justamente para a famosa achatar a curva, para você não sobrecarregar a sua capacidade de absorver doente. Deixa eu aproveitar aqui, então, já que você falou sobre isso, a gente tem visto aqui nos Estados Unidos noticiários dizendo que aqueles hospitais de campanha que foram preparados para um volume realmente maior de doentes já foram todos desativados. E a gente está vendo agora que realmente o volume está crescendo. Isso não foi uma coisa premeditada ou então um pouco apressada? Pois é, difícil de dizer. Essas medidas são super difíceis mesmo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o nosso hospital de campanha foi montado, enorme, bem equipado, 800 leitos. Pegaram o nosso centro de convenções e transformaram num mega hospital. Nós não precisamos nem utilizá-lo. Ele não foi nem inaugurado e foi desmobilizado. Eu espero que a gente não precise montá-lo de novo. Vou trazer um pouco mais para a minha realidade. Aqui no hospital, nós temos 4 unidades de terapia intensiva. Nós primeiro dedicamos uma ao Covid e fomos escalonando. Então, à medida que a gente precisou, a gente abriu mais uma, dedicou mais uma para o Covid, depois nós dedicamos uma terceira para o Covid. Depois fomos recuando, foi diminuindo o número de casos, fomos diminuindo. Tiramos o Covid de uma de novo, devolvemos para
para as doenças não respiratórias, depois um segundo e continuamos agora só com 10 leitos. A gente chegou a ter 2 pacientes, há mais ou menos um mês atrás, só 2 pacientes internados com Covid, e chegamos a cogitar desmobilizar essa única unidade e contar só e voltar a ter isolados respiratórios nas unidades normais. Hoje nós estamos com 100% de ocupação desse único CTI de Covid de novo. Nós não tomamos a decisão de desmobilizá-lo, vamos esperar mais um pouco. Tomamos a atitude certa de esperar. Senão a gente ia ter que correr atrás de novo para fechar um CTI e dedicá-lo de novo à unidade respiratória. É difícil. Tem um paradoxo da pandemia e das epidemias, não é da pandemia, das epidemias, que é o seguinte: se você toma medidas de restrição, as medidas de restrição que você toma, se elas diminuem a taxa de transmissão, você nunca vai saber exatamente o quanto que elas foram efetivas, porque você não vai ter a outra realidade, ela é uma suposição. Então, se você toma medidas que impedem a transmissão e diminuem o número de casos, fica sempre a sensação de que foram rigorosas demais, porque você não teve os casos, você impediu que aqueles casos acontecessem, e a sensação que fica, pô, fechei cedo demais, parei coisa demais, o impacto foi muito grande, os casos nem aconteceram. Isso é descrito, isso não é não é um fenômeno de agora, do Covid, isso já era descrito antes, mas ficou muito evidente para a gente aqui. Em Belo Horizonte, o prefeito fechou a cidade um pouco mais cedo do que São Paulo, um pouco mais cedo do que o Rio, e nós tivemos uma transmissão menor. Nós atrasamos o nosso pico esperado e achatamos a nossa curva esperada. Só que a impressão da população é que o prefeito foi extremamente rigoroso. Existe uma opinião pública aqui enorme contra essas medidas e acharam que foram excessivas, que certamente prejudicaram a economia, não tem dúvida, mas que foram rigorosas demais. A gente nunca saberá como é que seria se a gente não tivesse tomado desse jeito as ações. Doutor, só para complementar, o Marcos e eu moramos em Miami. E aqui nós temos o chamado furacão, que pode ter categoria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já tivemos alguns, número 5 aqui, que destrói, mas tudo, é um absurdo. E a prefeitura de Miami, assim como o sul da Flórida em geral, bateu semana passada mais um tal do Zeta, olha, já estamos em letra Z, pela terceira vez destruindo lá Nova Orleans, que é uma tragédia, coitada, que cidade penalizada por esses furacões. Aqui, a obrigação da prefeitura, dos prefeitos aqui, que são absolutamente técnicos, prepara tudo, armazena tudo, isola todo mundo. Aí, graças a Deus, o furacão desvia. Sabe o que acontece? As pessoas reclamam, puxa vida, não bateu aqui, que coisa desagradável. Doutor, foi bom que o senhor tocou nesse assunto, porque eu não entendo de medicina, sou jornalista, mas eu estudo, e eu estudo história. Por exemplo, eu nunca entendi por que o Hitler decidiu cometer o mesmo erro do Napoleão e invadir a Rússia, ainda mais no inverno. Perdeu a guerra, ele já tinha historicamente um caso e ele repetiu aquele erro, não sei por quê. Historicamente, nas epidemias, principalmente nas respiratórias, as indicações eram exatamente as opostas ao que ocorreu agora. Ou seja, de que as pessoas fossem para o ar livre, fossem para a praia, pegaram a brisa do mar, fossem para as montanhas, respirar o ar livre. E dessa vez, houve o contrário. Então, as pessoas falam a experiência da Suécia, que não fez o lockdown. Não. A Suécia manteve o que historicamente se fez. Os outros países do mundo é que estão numa experiência que, para mim, não deu certo. Tanto que a gente está tendo a segunda onda, terceira, o que vocês quiserem chamar, e a gente vai continuar tendo onda, porque a pessoa ficar dentro de casa não mata o vírus. O vírus está do lado de fora. Então, eu nunca entendi essa coisa de lockdown. Eu entendo que você tem que recolher as pessoas para o sistema de saúde se abastecer, se preparar, mas o que a gente viu foi que
ele se preparou e ou não foi usado, ou então houve um roubo, né? Uma corrupção tremenda, como no caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros estados e aqui dos Estados Unidos também. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a sua opinião com relação a essa coisa de lockdown, de isolamento, de isolamento vertical, porque eu, pelo meu estudo de história, sou totalmente contra isso. É super interessante, polêmico demais essa questão. Os dados são muito... Essa questão de aprender com a história. Quando começou a pandemia, teve um determinado momento, março, abril, em que eu fui estudar um pouco mais a fundo o que a gente tinha dessas questões de quarentena, modelos teóricos, o que a gente tinha de modelos científicos. E é interessante como é que a gente acha que a ciência é de agora, né? Inocente, assim, e tem muito dado super interessante da gripe espanhola, dados americanos. Então, tem vários dados, publicações científicas com rigor, assim, ou pelo menos com rigor estatístico, digamos assim, que a gente tem hoje, com rigor de coleta de dados que a gente tem hoje, de 1918, mostrando curvas de contaminação, comparando curvas de contaminação entre cidades grandes dos Estados Unidos e comparando e avaliando o impacto de medidas de contenção social, isso em 1918, como é que isso impactou nas ondas e no acontecimento da doença. Os modelos teóricos de quarentena, tem um publicador israelense que traz algumas reflexões sobre isso, com modelações matemáticas super interessantes. É o seguinte: se o rigor da quarentena é muito grande no início, a sua segunda onda, de certa forma, se você resguarda demais e fecha todo mundo nessa fase inicial, é possível você ter uma segunda onda ainda maior do que a primeira seria, quando você libera as medidas de contenção. E a gente está vendo isso, de certa forma, né? Assim, eu nunca tive nenhuma expectativa de que, a hora que a gente liberasse essas medidas de contenção, que nós não teríamos aumento de número de casos. O que é importante, ao meu ver, é acompanhar isso de uma forma mais próxima. Aqui isso tem sido feito, né? Mundo afora, assim, isso tem sido feito de uma forma aceitável. Vamos dizer, aqui em Belo Horizonte, o indicador é dado aí pelo menos 3 vezes por semana do número de casos, né? Da taxa de transmissão, da taxa de quarentena, de isolamento das pessoas e da ocupação do número de leitos. E esses rigores da quarentena, ao meu ver, têm que ser maleáveis frente a isso. É difícil imaginar que a gente vai conseguir fazer uma quarentena diferente, né, separando as pessoas de maior risco. Isso é uma teoria super relevante. Eu acho que o argumento é super válido e faz sentido. Será que não faz sentido eu deixar as pessoas de maior risco segregadas, fechadas, e deixar as outras pessoas circularem, deixar o vírus transmitir, trazendo imunidade de rebanho? O argumento é válido. O problema é que fazer isso acontecer de fato é difícil. Como também é difícil fazer a quarentena vertical, é super difícil imaginar que as pessoas não vão sair para ir ao supermercado, ou a padaria, ou a farmácia, e que esses fatores, que as pessoas que têm risco vão ficar completamente separadas. Em Nova York, a maioria das pessoas que pegaram a doença na grande onda de Nova York estavam em casa, só que não estavam sozinhas. Tinha alguém de casa que sai, que volta, que faz a transmissão acontecer. Isso é de fato muito complexo. A gente não sabe, não tem estudo. A qualidade da evidência científica que respalda os lockdowns, ela é baixa, muito mais baixa do que qualquer qualidade científica para tratamento, para vacina, porque você não consegue fazer comparações em um grupo que faz e um grupo que não. O modelo da Suécia, por exemplo, que no início parecia ser um modelo que ia ser bem sucedido numa fase inicial,
nesse momento ela não tá tão, a gente já não está tão bem assim. Você tem uma taxa de contaminação na comunidade que é razoável, mas não é tão alta quanto se esperaria. A taxa de mortalidade foi mais alta do que dos vizinhos. E só o tempo vai dizer se depois dessa segunda onda dos vizinhos, por exemplo, se as coisas vão se equalizar ou não. Então, nós temos que aprender muito ainda sobre essa história. Como eu disse, a história da máscara, a gente aprendeu para o bem ou para o mal. E da quarentena eu acho que vai ser assim, eu acho que o tempo vai dizer o quanto que isso vai ser eficaz, a gente não sabe dizer com certeza. Espectadores do Nosso Opinion, sensacional essa live, né? Dá vontade de ficar aqui 4 horas ouvindo, realmente explicações fantásticas da nossa proteção, explicações assim, explicações inexplicáveis do que está acontecendo. Mas aqui no Brasil, Jay, Marcos, tem determinadas situações que estão acontecendo que você disse uma palavra que eu notei, infomania ou uma quantidade absurda de informações. Infodemia. Maravilha. Agora, aqui no Brasil, fala sério, doutor Adelino, com relação a essa história de vacina. Como é que é isso? É possível ter uma vacina com 8 meses, com 9 meses, com 1 ano? É plausível isso? Olha, essa é a grande questão. Como eu comentei do Congresso, né, da semana passada, teve várias sessões sobre Covid, sessões específicas sobre vacina de Covid, e a comunidade científica tem, claro que a gente quer ter uma vacina o mais rápido possível, mas sem abrir mão de segurança e eficácia. O que tem sido feito, mesmo que a gente tenha uma vacina em 2021, ela já vai ser um recorde da humanidade em relação a tempo de produção de uma vacina eficaz para uma doença. As etapas têm sido cumpridas, as etapas de análise de segurança e eficácia. O que tem acontecido é uma sobreposição no sentido de produção, de realização dessas fases. Então, por exemplo, as fases, os estudos de fase 3 são os estudos que vão mostrar a eficácia das vacinas. Os de fase 2 são os estudos de mostrar segurança. Algumas das vacinas estão encerrando os seus estudos de segurança agora. Precisa de um número menor de pessoas, um tempo menor de espera após a aplicação da vacina, para avaliar se ela não traz nenhum efeito colateral grave. Passado esse momento, você passa para a fase 3. A fase 3, você capta as pessoas e você aplica a vacina, e você vai, depois de aplicada a vacina, esperar um tempo e ver se houve diferença na ocorrência da doença no grupo que foi vacinado, com a vacina mesmo, e no grupo que recebeu placebo. Esses são estudos muito grandes. As captações são de 30 mil até 60 mil pessoas tomando a vacina ou placebo. Os estudos estão na fase final de captação, e depois que a captação acontece, que as vacinas são dadas, a maioria delas são 2 doses, com intervalo de 3 ou 4 semanas entre as doses, você vai esperar um bom tempo para comparar esses 2 grupos. A gente precisa de um tempo para você ter um número suficiente de pessoas doentes em um grupo e outro, para você ver se houve diferença estatística e se a vacina fez a diferença na redução desses casos. Então, isso demora alguns meses. E isso, pelo menos nos desenhos desses estudos, no que se tem trazido até agora nas propostas desses estudos, é que isso não vai ser queimado, isso não vai ser, não vão ter atalhos nessas etapas de validação. Mas tem que esperar 3 meses, tem que esperar 6 meses, tem que esperar um ano, tem que esperar um próximo inverno. Como é que vai lançar no próximo inverno? Exato. Esse é o ponto. Nós não vamos ter vacina tão rápido assim. Eu acho que esse uso político da vacina, na fala de que vamos começar a vacinar em dezembro, quem dera a gente fosse começar a vacinar em dezembro.
Nós não temos estudo de validação das vacinas até dezembro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não é porque o governador ou o prefeito quer ou não quer vacinar, ou o presidente não quer comprar vacina. Não vai acontecer porque a gente não vai ter os estudos de validação da vacina até lá ainda. A gente precisa de mais tempo para esses estudos acontecerem. Essas vacinas só vão estar disponíveis, só vão estar validadas cientificamente quando esses estudos saírem. Isso demora. E, de fato, não é algo que você consegue comprovar em 3 semanas. Você precisa de 3 ou de 6 meses mesmo. Você foi no ponto. Então, por isso, na minha expectativa, é segundo semestre de 21 e olhe lá. Infelizmente, eu acho que a gente não vai ter vacina em larga escala, segura, muito antes disso, não. A gente precisa de um tempo até que esses estudos sejam fechados. Doutor, minha última pergunta para o senhor é a seguinte. Tive um primo, fase terminal de câncer. Ele veio para os Estados Unidos, fez tratamento na melhor clínica aqui dos Estados Unidos e chegou uma fase que os próprios médicos o desenganaram e ele falaram para ele de uma beberagem que tinha em Niterói, cidade vizinha ali do Rio de Janeiro. E ele foi, pediu, a minha prima foi lá nesse lugar onde vendiam essa beberagem, trouxeram para ele, ele tomou. Ele acabou falecendo, infelizmente, mas ele se sentiu bem com aquilo ali, de tomar aquele líquido. Com relação à hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, que o senhor já falou que não tem comprovadamente nada a ver com a cura ou a prevenção da Covid, mas se o paciente quiser tomar, até por uma questão psicológica, tem alguma coisa contra isso ou é apenas político isso de não deixar o paciente usar a cloroquina, a hidroxicloroquina ou ivermectina? Ótimo. Essa é uma boa pergunta também. A gente... Uma coisa que eu aprendi, que eu acredito muito, é que a gente tem que trazer as crenças individuais para a mesa. Quando a gente discute tratamento, quando a gente discute manejo de casos, isso é de suma importância. Quando você trata alguém com placebo, com nada, mas aquela pessoa acredita que aquilo vai trazer benefício para ela, ela tem benefício mensurável. Então, isso é conhecido há muitos anos. Para diversas doenças, o efeito placebo é positivo e o efeito nocebo, que é o inverso do placebo, ele também acontece. Se você é descrente de um tratamento, se você não acredita num tratamento, ele tem mais chance de dar errado do que se você acreditasse, para diversas coisas também. A ivermectina, a hidroxicloroquina, mais aí a ivermectina, no caso, no sentido de não poder fazer mal, ela poderia trazer benefício nesse sentido do acreditar. A hidroxicloroquina é uma droga também muito conhecida, hidroxicloroquina e cloroquina, de certa forma segura, mas ela precisa de alguns cuidados no seu uso. Ela traz alguns impactos na condução elétrica do coração que não são assim, que não devem ser negligenciados. Elas podem predispor à arritmia, a doença mais grave do coração, que pode acontecer. Então, quando a gente usa cloroquina ou hidroxicloroquina, uma recomendação formal é você acompanhar com eletrocardiograma. Então, você acompanha com eletrocardiograma antes e durante o tratamento. Você acompanha também alguns eletrólitos, né, principalmente potássio, no sangue, porque ele também pode alterar com o uso do remédio. O resumo dos estudos que têm saído para a hidroxicloroquina, principalmente associado à azitromicina, tem mostrado que ao invés de poder trazer de nenhum efeito, ou de um efeito benéfico, ele pode ter um efeito ruim, trazendo aumento de efeito maléfico, vamos dizer assim, ou hazard, né? Ele traz risco para o paciente. Principalmente voltado para alguns efeitos colaterais. A maioria não são efeitos graves,
mas quando você junta todos esses estudos, tem prevalecido, tem acontecido cada vez mais efeitos, a possibilidade de efeitos ruins, principalmente quando associado, porque a azitromicina também, ainda que é mais raro, mas ela também pode dar essas alterações eletrocardiográficas. Então, aí essa balança é que é difícil de dizer. Será que o efeito placebo, será que o efeito da minha crença de achar, deixa eu tomar minha hidroxicloroquina ou minha ivermectina, isso vai me trazer paz, pelo menos paz de espírito, e vai me trazer confiança, energia para eu enfrentar essa doença aqui nesse momento? Será que isso se sobrepõe ao risco de ter um efeito que é raro? Ele é, de certa forma, raro, ele acontece pouco, mas ele acontece. Isso é difícil de mensurar. Então, não é também uma decisão fácil. Eu, na minha prática, eu não prescrevo nesses casos, mas também não contraindico. Se a pessoa quiser tomar, a não ser que ela tenha uma contraindicação formal, uma doença do coração, uma doença elétrica, né, uma doença elétrica do coração, né, uma alteração, uma arritmia, se ela não tiver nenhum dos fatores de contraindicação formal, eu vou prescrever. Você quer tomar? Existe o termo de consentimento, que é usado aqui, aí, que é formal para uso numa situação como essa, mas pode usar, claro, e vou te orientar para você usar da forma mais segura possível. Mas a chance de trazer benefício é pouca, e isso tem que ficar claro. Estamos encerrando essa live com o doutor Adelino de Melo Freire Júnior, esse médico, esse doutor, esse infectologista. Muito obrigado pela sua gentileza. Vou passar agora para o Marcos Omati fazer o agradecimento à sua pessoa. Doutor Adelino, muitíssimo obrigado pela sua participação. Queria explicar uma coisa para as pessoas. Sempre que a gente vai entrevistar alguém, tem aquela coisa, tem um scriptzinho, tem algumas perguntas que o entrevistado, obviamente, sabe que nós vamos perguntar. Dessa vez, eu passei algumas perguntas para o doutor Adelino, mas eu posso dizer que praticamente eu saí o tempo todo do script, então eu queria agradecer muito ao senhor essa disposição e a forma como o senhor se comportou e como respondeu essas perguntas que foram, às vezes, bem fortes. Então, acho que as pessoas que tiverem a paciência de assistir a todo esse programa vão realmente sair com uma entrevista fantástica, com muita informação, como eu estou saindo. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Prazer, Marcos. Acho que o papel aí do jornalista de provocar, no sentido de trazer perguntas difíceis de serem respondidas, de contrapor, argumentar, é essencial. Acho que é por aí. E se fosse uma pergunta facinha de responder, não tem graça, né? A gente tem que ir, é isso aí. Cornélio, mas foi um prazer. Eu agradeço e agradeço as perguntas. São perguntas que as pessoas querem fazer, né? São perguntas que estão na boca do povo. As pessoas querem resposta para isso e querem escutar de alguém que não prescreve hidroxicloroquina, o que eu faço se eu quiser tomar, ou por que não faz sentido usar, por que na África tem ou não tem doença, usa ivermectina. Eu acho que foi assim, muito, muito rico assim, a gente poder bater esse papo. Gostei muito. Te agradeço aí pelas provocações, foram ótimas. Doutor Adelino, Juninho, te conheço há muito tempo. Seu pai, doutor Adelino, também cardiologista, famoso no Brasil. Você tem tem irmão também, aliás, seus irmãos também são da área, toda família voltada para a médica. A gente quer agradecer, porque a gente sabe do trabalho que você tem feito nos hospitais e principalmente na comunicação à comunidade, principalmente em Minas Gerais, e certamente salvado muitas vidas. Obrigado por essa live maravilhosa e vamos nos proteger, certo? É isso aí. Bem, eu agradeço novamente o convite. Foi um prazer conversar com vocês no Opinion Live. Eu espero que as pessoas continuem se cuidando. Acho que uma última mensagem nessa história, uma coisa interessante assim, que veio no Congresso, qual que seria a saída, né? Acho que a saída tende a ter uma vacina. E por que a gente deve continuar se protegendo nesse momento?
e na fala dos americanos é to buy us time, né? A gente ganhar um pouco de tempo nessa história. Assim, é possível que a gente tenha uma solução definitiva em algum momento, uma vacina que traga mais proteção, que a gente consiga voltar a uma normalidade longe dessa que nós estamos vivendo hoje, difícil, usando máscara, afastado das pessoas que a gente gosta, mas a ideia é tentar ganhar algum tempo para a gente ter essa solução. Então, continue se cuidando, eu espero que a gente saia dessa em breve. Doutor Adelino, em nome do nosso Opinion, do Marcos, do Cornélio e todos os nossos espectadores, que estamos em 27 países, e mais de 270 mil pessoas assistem nosso programa, tomara que eles tenham realmente aprendido como nós aprendemos, o Marcos falou muito bem com o senhor aqui, e eu gostaria de agradecer ao senhor, e eu gostaria de estender a todo o grupo médico de enfermeiros e médicos e bombeiros que estão trabalhando incessantemente. Nós estamos conversando sobre o problema, o senhor está na linha de frente, não só o senhor, como milhares de pessoas, inclusive pegando o Covid, tratando das outras pessoas. Então, realmente é um privilégio, um prazer. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo, pela sua expertise, vir aqui falar para a gente, ensinar para a gente essas variações. E como o senhor falou, a gente procurou trazer assim várias perguntas diferentes para abordar todos os assuntos e talvez as dúvidas dos nossos espectadores. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Somati, esse nosso querido jornalista, escritor. Obrigado, doutor Cornélio Diniz, nosso querido empresário, economista, e doutor Adelino de Melo Freire Júnior. Muito obrigado pela gentileza. Esse foi o nosso Opinion Live com o doutor Adelino de Melo Freire para vocês. Um abraço.